Você já parou para pensar no que acontece no fundo da alma quando decidimos voltar para casa, para o Pai que nunca nos esquece? Aquela sensação de peso no peito, misturada a um anseio irresistível de misericórdia? É exatamente isso que a parábola do filho pródigo, narrada por Lucas no capítulo 15, nos revela com uma profundidade que toca o coração. Não se trata de uma história qualquer, mas de um espelho vivo da confissão, onde o filho, depois de esbanjar a herança, de invejar até a ração dos porcos, desperta no abismo da sua miséria e murmura: "Me levantarei e irei ao meu pai." Ele não chega com fanfarra ou justificativas, chega nu na sua fraqueza, com o simples ato de dar o primeiro passo de regresso. E o pai? O pai o avista de longe, ainda no pó do caminho, e sai correndo ao seu encontro, com os braços abertos. Santa Teresa de Jesus, em sua intimidade filial com Deus, retratava-o como o amigo leal, o pai que permanece fiel, mesmo quando o filho se perde nas veredas tortuosas. Ela mesma confessou em suas lutas espirituais fases de frieza interior, de coração dividido, onde a chama da entrega parecia apagada. Mas, a cada retorno, não encontrava um tribunal rigoroso, e sim o abraço ansioso do pai que vela pela casa. Essa graça palpável, experimentada na própria carne, transborda em seus escritos como um testemunho vivo da misericórdia divina. Não uma lição fria, mas o eco de quem foi lavada por ela. Meu irmão, minha irmã, quando você se aproxima do confessionário, carregando a vergonha dos tropeços, sentindo que talvez tenha ido longe demais, saiba que está trilhando o mesmo sendeiro do filho da parábola. Deus não nos examina primeiro pelos erros. Ele vê o filho que retorna, a filha que busca o lar. Ele celebra o pulsar do coração que escolhe o caminho da luz, em vez da sombra confortável do erro. E se as lágrimas irrompem, interrompendo as palavras preparadas, não as reprima. Elas são sagradas, nascidas não só do arrependimento, mas do encontro entre a nossa indigência e o amor insondável do Pai. São como um bálsamo que unge a alma, florescendo do ato corajoso de enfrentar a verdade. Santa Teresa sussurraria ao seu ouvido: "Não temas o rechazo, está sendo envolvido num abraço eterno." Esse abraço, ainda que invisível aos sentidos, é mais real que o ar que respiramos. Basta não hesitar no meio do caminho. Quantas vezes a confissão começa com um pecado pontual, algo que você trouxe na ponta da língua, e de repente o Espírito Santo remexe camadas mais fundas? Lágrimas brotam por feridas antigas, culpas soterradas há anos, dores que a razão nem listara. Isso não é desordem, é a dança da alma, entrelaçada como as moradas do castelo interior que Santa Teresa tão brilhantemente descreve. O ser humano não é um mosaico de salas isoladas, é um palácio vivo, onde ao abrir uma porta para Deus no sacramento, todas as recâmaras se agitam. O Senhor, em sua ternura pastoral, ilumina o que estava oculto, convidando-nos a uma rendição plena. E pensemos agora na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na missa em que o sacerdote ergue o pão consagrado. É como se o Pai nos avistasse novamente de longe, elevando o seu coração para nos atrair ao seu. Naquele silêncio reverente, o Cristo total nos olha com olhos de misericórdia infinita, convidando-nos a subir com Ele, a nos fundirmos no seu sacrifício redentor. Que mistério de amor, onde o nosso retorno se consuma na oferta santa. Então, permita que a graça flua. Entre no confessionário com confiança filial. O Pai corre ao seu encontro, pronto para restaurar, para vestir de festa o coração ferido. Não pare no caminho.
O lar está à sua espera e o banquete da misericórdia já está servido. Você já parou para pensar no que pode brotar do mais profundo da sua alma durante uma boa confissão? Aquelas noites escuras da fé que deixaram marcas invisíveis, fadigas sem nome que carregamos há anos, vergonhas antigas e culpas esquecidas que de repente afloram como um rio represado. Tudo isso pode surgir ali, no sacrário da misericórdia, onde Deus age de forma tão palpável e amorosa. Não se assuste com isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor tudo enxerga e não recua diante da profundidade das nossas dores. Sua misericórdia não conhece abismos intransponíveis, nenhuma ferida velha, nenhum emaranhado de sofrimentos tão intricado que a graça não consiga penetrar e restaurar. Como nos revela o Salmo 147, o Senhor cura os corações despedaçados e envolve suas chagas com seu terno cuidado. Não se trata de arranhões superficiais, mas de corações verdadeiramente partidos, como o nosso muitas vezes é. Assim, o confessionário transcende o mero perdão dos pecados declarados. Torna-se um oásis de cura integral. É o espaço sagrado onde feridas nunca antes expostas ao olhar divino finalmente se revelam, e a graça opera além da absolução, tecendo restauração na alma inteira. Se lágrimas escorreram pelos seus olhos por algo que nem você soube nomear direito, se elas pareciam carregar um peso maior que suas palavras, saiba, você não errou. Pelo contrário, talvez tenha vivido um dos momentos mais santos da sua vida. Estava permitindo que o congelado do coração derretesse, que o oculto nas sombras saísse para o abraço da luz, do calor divino, da vida plena que Deus sonha para cada recanto ferido de você. E aqui vai uma verdade que os santos sussurram com urgência. O perigo real não mora na dor pelo pecado confessado, mas na frieza que anestesia a alma. Um coração endurecido passa pelo confessionário sem tremor, sem anseio por renovação, sem que a misericórdia o desperte. Não é paz, é letargo perigoso. E a linha entre o adormecido e o espiritualmente morto é tênue demais. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria flamejante, suplicava sem cessar por essa sensibilidade do espírito, para que mesmo sob o peso dos anos e das tentações astutas, a alma permanecesse viva à graça. Por isso, chore com gratidão na confissão. Esse pranto, essa luta interior, esse desejo ardente são joias preciosas, prova de que seu coração pulsa para Deus. Ezequiel 36 ecoa a promessa do alto. Deus remove o coração de pedra. E o trocaria por um de carne, sensível, que sangra e responde ao amor. Dor agora? É dom disfarçado, pois um coração que ainda dói pelo erro guarda a chama do amor, a força da conversão, a abertura à ação transformadora do Espírito. Essa contrição profunda nasce do amor ferido, não da mera culpa fria, mas da consciência de ter traído uma relação viva com aquele que nos quer santos. É o amor autêntico, forjado no fogo da fraqueza, que clama por cura. Deus o acolhe sem julgamento, vendo nele o pulsar da vida espiritual. E pense também na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na missa em que o corpo de Cristo é erguido ante nossos olhos. Assim como o pão se eleva para nos unir ao céu, nossas almas se elevam na confissão, oferecendo a Deus nossas misérias para que Ele as transfigure em glória. Quando foi a última vez que algo maior que você tocou seu íntimo? Quando o pecado não gerou só constrangimento passageiro, mas um lamento pelo pai traído? Se isso ressoa em você, celebre. É a graça em ação, o Espírito Santo tecendo sua obra em seu ser. Volte ao confessionário com confiança. Ali, o coração renasce. Você já parou para pensar,
E se as lágrimas que brotam no confessionário forem o maior sinal de que seu coração ainda pulsa vivo para Deus? Um coração capaz de chorar diante dele é um coração pronto para amá-lo de novo, com toda a intensidade que o céu tanto anseia. No idioma dos anjos, isso significa tudo. As lições mais profundas da espiritualidade, como as de Santa Teresa de Jesus, muitas vezes se resumem a um simples gesto de confiança. Não interrompa o que Deus está tecendo em você. Deixe a graça fluir sem pausas para questionamentos. Não se preocupe se está sendo demais emotivo, se o padre o julgará ou se deveria se conter. As lágrimas não são fabricadas, nem sua falta deve ser forçada. Se chegam, acolha-as com simplicidade pura, sem ostentação, sem achar que provam santidade, pois a santidade não se mede em rios de emoção, e tampouco as veja como fraqueza vergonhosa. Essa vergonha é o sussurro sutil do medo que tenta roubar o melhor momento da alma. O essencial ali não é gerenciar sentimentos, mas render-se à misericórdia divina. Prossiga na confissão com humildade genuína, mesmo que a voz falhe, as palavras se embaralhem e o peito se comprima. O sacramento da reconciliação não pede discursos polidos ou clareza impecável. Ele clama pela verdade nua e crua. E muitas vezes essa verdade se revela mais autêntica entre soluços do que em frases ensaiadas. Deus compreende todos os idiomas do coração humano, mas às lágrimas sinceras ele reserva uma transparência única, quase impossível de simular ou manipular. Quando nascem da contrição verdadeira, elas já são oração, antes mesmo de o Espírito as nomear assim, um diálogo mudo e profundo com o Pai. Após o eu te absolvo, não saia apressado para o corre-corre do dia. Santa Teresa nos convida a um silêncio grato, breve como um suspiro, onde a alma se abre para absorver o milagre ocorrido. A misericórdia não se bebe na agitação, mas na pausa serena. Se as lágrimas persistirem, permitam-se ficar. Elas integram o corpo à renovação da alma, testemunhando uma metamorfose autêntica. Não as expulse como intrusas, elas cumprem seu papel sagrado. E só então, quando o coração se acalma, ergua-se mais leve, transformado por algo novo, nascido naquele espaço santo. Deus não ignora essas lágrimas, ele as acolhe com ternura. O Salmo 56, versículo 9, revela um mistério tocante. Põe a minha lágrima em teu odre. Ele as guarda como tesouro precioso, não como efêmera fraqueza humana, mas como oferta de valor eterno, eco da verdade mais pura que o alma pode ofertar, sem adornos ou máscaras. E que dizer da elevação da Eucaristia, esse instante sublime em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo? Assim como as lágrimas elevam nossa contrição ao trono da graça, na elevação o céu desce à terra, convidando-nos a uma entrega total, onde o olhar fixo no Santíssimo nos lava por dentro, unindo nossas fraquezas ao seu amor infinito. Agora, unamos esses fios de luz. Quando choramos no confessionário, o céu não vê mero desabafo emocional. Vê a verdade rasgando véus de medo e rotina, o coração abandonando defesas para abraçar a honestidade amorosa. Vê a contrição brotando como flor em vontade reorientada, a alma banhada em profundezas além da mente. Vê o filho pródigo, ele, retornando ao Pai, ele, que sempre velava à espera. Vê feridas antigas emergindo para a cura, sem medo da luz, e, acima de tudo, um coração ainda vibrante para Deus, sensível à graça transformadora. Santa Teresa de Jesus nos lega uma sabedoria eternamente atual. O caminho espiritual não é reto, inclui retornos, tropeços, clarões e trevas, noites escuras e auroras surpreendentes.
Mas em cada lágrima sincera, Deus opera seu milagre. Você já parou para pensar? E se o peso que carrega no peito, aquela culpa escondida ou ferida que ainda sangra em silêncio, fosse o portal exato para um abraço divino que muda tudo? Santa Teresa de Jesus nos ensina isso com a força de quem viveu as trevas e amanheceu na luz. Nenhum passo de volta ao Pai é desperdiçado quando é sincero. Cada lágrima vertida com o coração aberto, Ele a vê, a acolhe em suas mãos eternas, transformando-a em orvalho de graça. Todo coração que prefere a misericórdia ao orgulho encontra eco imediato no coração de Deus, infinitamente maior que nossas fraquezas. Nas profundezas de suas cartas e obras-primas ecoa essa verdade ardente. Nossa miséria, longe de ser abismo sem fim, torna-se semente de renovação quando a depositamos humildemente àquele que tudo refaz. Ele não nos rejeita na poeira do erro, mas nos ergue como barro nas mãos do oleiro divino. E se, neste exato momento, algo remexe em você? Uma culpa que enterrou tão fundo que mal sente, mas que irrompe nas noites quietas ou nos silêncios inesperados? Uma mágoa nunca confessada no confessionário, por medo de nomeá-la, por achar pequena demais ou por receio do que a luz revelaria? Sinta isso. Não é fragilidade, é o Espírito Santo batendo à porta de um cantinho esquecido da alma, onde a cura clama por ser libertada. Não tema as lágrimas aos pés da misericórdia. É 1000 vezes melhor derramá-las no confessionário do que deixar o coração endurecer na solidão longe de Deus. Essas gotas não gritam derrota, proclamam a graça que já desperta o que estava morto. São o sussurro do céu rompendo o silêncio, o pulsar inicial de um coração paralisado, o primeiro tropeço no retorno ao lar. E o Pai, avistando de longe, já corre ao seu encontro com braços abertos. Pense na elevação da Eucaristia. Quando o pão se ergue como corpo de Cristo, não é só oferta, mas convite à nossa própria elevação da miséria ao amor. Nele, vemos o prodigal Filho elevado pela cruz e somos nós elevados pela mesma misericórdia que nos lava e nos veste de festa. Continue então, meu irmão, minha irmã. Não pare o fluxo das lágrimas, do tremor, da vergonha misturada à fé frágil e ao amor partido. Cada passo te leva não a um tribunal, mas a um banquete de perdão, a uma existência renascida do único manancial verdadeiro, a misericórdia do Pai.